A última vez dele. Até deixa eu ele até deu uma aproveitar. freadinha. Ontem você viu a corrida que ela veio? Boa tarde, gente. Boa tarde, amados. Disfarçar. Eu segurei o passo e o Abinal. E agora? Não, vocês ficam no Deixa o conluio coleguinha ali. entrar. Ficam num conluio ali, né? Eu fico todo inocente. Amanhã sou eu, então. Amanhã eu já vou estar aqui no Não, meio. amanhã eu não ó, vou falar pra nada do que eu vou começar. fazer. É Eu vou verdade. aparecendo mais info. Meus amores, vamos que vamos. Começando, como vocês já Simbora. podem sentir, perceber, a turma do barulho chegou. Chegou na sua tarde, ficaremos juntos até às 4. Hoje nós vamos falar sobre um tema da comunicação. Ai, meu pai. Ai. E que Ai, tipo ai. de comunicação? Porque existem tantos tipos de Então. comunicação, né? Primeiro que Até ela é uma pela- ciência. Até pela forma de você andar, você está se comunicando. É. É, verdade. Devagar, rápido. E nessa era digital, todo mundo mega conectado, né? A gente vai conversar nas redes sociais ali, principalmente no WhatsApp. Aí você quer economizar até no tempo, nas palavras VC, VC é você, também é TBM, beijos é Não, beijos é BJS, não, BJ... BJO. ou Se for BJE, beijos, eu beijos. também, enfim. E aí tem, quando eu vou conversar com meu filho, por exemplo, e aí filho, tudo bem? Como é que você tá? Tal? SS. Sim. Não sei o quê. Daí vai dizer não, né? NN. Cara, vamos conversar Nossa, direito. SS é assim? É sim. Às vezes eu mando um textão pra SS ele. é a polícia e tal. secreta do nada. Verdade. Às vezes eu mando um textão pra ele assim, né? Igual quando tava de férias agora lá em Santa Catarina. Mandei mensagem pra ele. Aí, filho, como é que estão as coisas aí e tal? Tá gostando? SS. Tá, e aí, não sei o que, tal. Pronto, SS. TBM. E isso quando você TBM, tá te falando amo, com alguém TBM. que você vai ter oportunidade de falar com ele depois para esclarecer. E quando é uma conversa determinante que envolve uma decisão. E quando é uma conversa que está fluindo, mas de alguma hora vem uma frase, uma palavra que pareceu para o outro atravessada. E aí começa uma discussão. Mas por que você fala? Não, mas eu falei querendo dizer outra coisa, sabe? As más interpretações, porque comunicar não é somente a arte de você saber dizer, saber falar, saber... Não, é preciso também lembrar que o outro vai interpretar. E como é que vem essa interpretação? E Por isso quando que vem eu tenho- figurinha? Não, figurinha ajuda. Nossa, hoje, depois de 500 anos, a gente não entende a Mona Lisa, vai ficar agora de 1 milhão de desenhos pra gente interpretar. É verdade, Não, mas eu acho que a figurinha, que o emoji ajuda. Por Depende, exemplo, hein? você põe uma carinha de riso depois de uma frase que pode parecer contrária, aí você, tá, então ele falou nesse tom. Você é igual E eu, quando- só usa 5 emojis no máximo, tem 900 ali. Ei, olha só. Meus emojis E preferidos, carinha de riso. E quando o riso é RSRS, RERE ou não, HIHE ou KKK. ou KKK, o que quer dizer? Sabia que tudo isso tem umas formas também? KKK é uma Ah, sigla que da graça. química, né? Ai, cansei. Me dá Então, um papel ó, aqui. E isso às vezes causa briga, discussão. Então a gente vai pensar assim, ó, comunicação, interpretação, boas relações, no uso das redes sociais, no uso de tudo isso que a gente tem à mão todo dia. Nós vamos conversar sobre esse assunto com a presença da Elisângela Seidel Morgan, que é psicóloga, vem aqui com a gente para esse bate-papo gostoso da tarde. E ainda temos por hoje notícia, né, gente? Tem mais info, ela voltou. Josemara Mai, trazendo hoje algumas notícias aí sobre a campanha Agosto Vermelho, falando sobre o projeto para o fim das autoescolas. Olha, eu já trazendo a manchete aí, Josi. Brasileiros passam mais de 9 horas por dia navegando na Não internet. precisa mais de Jô, você vai, termina aí. O Mais Info já começou. Não. Mas daqui a pouquinho o Josemara Só Mai manchete. vem com a gente. Por agora só foram as manchetes para dizer para você, fica com a gente, não larga de nós. Nós já voltamos com você. Bora lá falar de comunicação, alguns tipos, algumas formas de se comunicar. Como o pastor Aleixo comentou aqui no começo, a gente se comunica, mexendo as mãos, né? É uma forma de se comunicar, de se expressar, né? De dizer que tá gostando ou que não tá gostando. Enfim, algumas situações aí alguns gestos que a gente usa que ajuda na comunicação. Mas, além dos gestos e palavras, tem outras formas aí, pastor Aleixo. E sim, e a gente tá falando um negócio super sério, porque comunicar ou não comunicar, ser compreendido, a gente ceder e se alinhar numa relação simbólica, e comunicação cheia de símbolos e vozes e sons, ela está ali passando o que é violento e o que não é violento. E quanta violência isso deve ter acontecido já, tem acontecido por um desalinhamento comunicacional. Gosto de dizer, Darlete, que quem sabe comunicar precisa aprender pouca coisa agora. Uau!
Boa. Então, vamos lá, meus amores. Vocês aí de casa, tem alguma história para contar de algum imbróglio, alguma discussão, alguma reação negativa depois de ter recebido uma mensagem, por exemplo, no WhatsApp ou em outra rede social, no Instagram da vida, no Facebook, alguma coisa que você leu, aí depois se comunicou melhor, quem sabe perguntou, ou outro veio e te explicou melhor, mas essa comunicação online para você, foi alguma dificuldade em algum momento nesse sentido da comunicação? Eu imagino que sim. Então a pergunta é, já mandou também? Pois não, amigo? Não, eu digo até que dependendo do assunto, não dá para mandar texto, tem que mandar áudio para a pessoa ouvir o tom da voz e tal. O que não dá hoje em dia, porque eu descobri que é muito desagradável. Ligar. Diz que ligar hoje em dia não é legal. As pessoas se sentem ofendidas. Como assim tá me ligando? Nem me pediu autorização. Diz que é assim. Supera isso aí. Eu não sei, mas é assim, ó. Já mandou uma mensagem e a pessoa entendeu tudo errado? Você mandou e a pessoa entendeu tudo errado, que virou uma discussão. Conta pra gente no nosso WhatsApp 983-1502-49 é o nosso WhatsApp. Vem pra cá, Josemara Mai. Só observe esse povo alegre, animado, viu? Boa tarde você aí de casa, como que você está? Boa tarde a vocês também. Boa tarde, Jô. Olha, conversando aqui, gente, realmente, tem pessoas que no WhatsApp é complicado. Já aconteceu comigo que ali na correria eu mandei só, a pessoa perguntou se eu estava bem, eu falei tudo. E com você? Só assim. Nossa, que seca que você está, Josemara. Obrigada, realmente emagreci. Mas não era isso que a pessoa estava falando. Falei, a partir de hoje eu vou mandar sempre um coração para essa pessoa, para ela ver que tá tranquilo, Tá tudo né? bem. Por isso que eu acho, Jô, que os emojis ajudam. Como é que é? Foi a resposta sim? Foi uma pergunta e uma resposta? Ela falou, nossa, que seca que você foi. Eu falei, realmente emagreci. Mas não era isso que ela estava falando. Mas, gente, a Binal já deu aqui um spoiler para você do que vai ter no nosso Momento Mais Info. Vamos falar a respeito do número de mortes envolvendo rede elétrica, que aumentou no ano passado. E por isso tem todo o agosto, né, o Agosto Vermelho, para conscientização sobre esse assunto. Também, minha gente, sobre talvez o fim aí das autoescolas para obter a CNH, será que isso vai acontecer? Um projeto que já está sendo estudado, viu? E claro, uma pesquisa que revelou, gente, que os brasileiros passam mais de 9 horas navegando, conectados à internet. Que isso? Você passa tempo assim também? A gente conversa depois da vinheta. Já começa o Mais Info com um alerta. O número de mortes em acidentes com rede elétrica aumentou no Brasil no último ano. De acordo com a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, em 2024 foram registrados 685 acidentes envolvendo a rede elétrica no país. Cerca de 100 a menos que os 782 registrados em 2023. Esse é o menor número dos últimos 8 anos. Porém, mesmo com essa queda no total de ocorrências, o número de mortes subiu. Em 2024, 257 pessoas perderam a vida, sendo 7 a mais do que o ano passado, no ano de 2023. As principais causas desses acidentes são construções ou manutenções prediais feitas sem o devido cuidado, cabos energizados no chão, ligações clandestinas, furtos de cabos, uso de máquinas agrícolas perto da rede elétrica e improvisações e instalações domésticas. E olha, gente, quando o assunto é eletricidade, todo cuidado é pouco. O aumento no número de mortes mostra que ainda há muito o que melhorar em termos de prevenção. A maioria dessas situações poderiam ser evitadas com conhecimento técnico, uso correto de equipamentos de proteção e respeito às normas de segurança. Neste mês acontece a campanha Agosto Vermelho, que busca conscientizar a população sobre os riscos envolvendo a rede elétrica. Então fica aqui o nosso alerta. Se você trabalha por conta própria ou mesmo em casa, redobre a atenção. Nunca improvise com eletricidade. Sempre que possível, chame um profissional qualificado. Combinado? Então, tá bom. Seguindo aqui com o nosso Mais Info e agora mudando de assunto. Um projeto em estudo pelo governo federal pode mudar a forma como a gente tira a carteira de motorista no Brasil. Como assim?
Sim, Jô. O Ministério dos Transportes propõe que o fim da exigência de autoescolas para tirar a CNH. Isso mesmo, você não entendeu errado. O curso teórico e as aulas práticas passariam a ser facultativos. Atualmente, quem deseja tirar a CNH nas categorias A ou B precisa cumprir pelo menos 45 horas de aula teórica e 20 horas de prática. Para ter uma ideia, esse processo todo custa em média R$ 3.200, sendo cerca de R$ 2.500 para a autoescola e R$ 700 em taxas. Segundo o governo, esse valor tem sido um dos grandes obstáculos para milhões de brasileiros que estão em idade para dirigir, mas não conseguem arcar com os custos. Estima-se que 40% dos motoristas de carros e 45% dos motociclistas dirigem sem habilitação no país. Com a nova proposta, os cursos deixariam de ser obrigatórios, mas as provas teórica e prática continuariam sendo exigidas. A diferença é que o candidato poderá estudar por conta própria, inclusive online, e contratar instrutores autônomos se desejar, tá bom? E já sabe, um dado aqui curioso é que na prática isso tudo que eu falei para vocês já existiu. Em 1966 começou essa questão de provas, tanto teórica e prática, e se estendeu até 1998 sem ter essa obrigação de passar pela autoescola. Agora resta saber se essa mudança vai realmente ajudar quem mais precisa ou se pode aumentar os riscos no trânsito. E tá tendo muita discussão sobre isso, viu? Pessoal, muita gente a favor, mas muita gente também preocupada com essa informação de como que vai seguir o rumo. Se vai ser aprovado ou não, mas claro que a gente traz mais informações para você depois aqui no nosso Mais Info. Agora, para fechar nosso momento de hoje, nossa próxima e última informação. Um levantamento recente revelou que os brasileiros passam em média mais de 9 horas por dia conectados à internet. E desse tempo, mais de 3 horas são dedicadas exclusivamente às redes sociais. Com isso, o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking global de tempo médio online, de acordo com o relatório Global Digital. Mas essa hiperconexão está começando a causar um certo desconforto. Cresce o número de pessoas que dizem querer mais equilíbrio e uma relação mais saudável com a tecnologia. É um sinal, claro, que muita gente está repensando seus hábitos digitais. E você, parou para pensar nisso também? Quanto tempo do seu dia vai para o celular, o computador? Consegue monitorar seus hábitos online? A tecnologia é maravilhosa, mas ela precisa estar a nosso serviço e não o contrário. Acaba tendo mais convívio online do que presencialmente com uma pessoa. Aí sim, aí é informação trocada, ninguém entende o que está conversando, só através de figurinha e emojis mesmo para poder se relacionar. E o brabo é quando vem para o mundo real, muitas vezes, né? A realidade acaba sendo outra. Às vezes mais chato, mais sem graça, quando tá ali, né, nas redes e tal, parece tudo melhor e tal. É porque é igual comer um doce antes de uma salada de alface, por exemplo, né? Você não vai querer. Você fica com o seu gosto atravessado, então perde a graça porque ali foi oferecido a você um novo meio de se divertir, de interagir, mas que também não pede muito seu compromisso. Eu estava vendo entre as informações que são as mulheres quem passam um pouco mais de tempo que os meninos, e as meninas ficam mais nas plataformas visuais, né? Por exemplo, no Instagram ou no Pinterest. Então tem os gostos também. Entre tantos, são os jovens que mais consomem redes sociais no Brasil, mas percebe-se também a presença dos adultos de uma maneira já muito eficiente. Fato é que por ali a gente ganha muito, mas perde bastante também da vida real. E colocando até esse ponto de consumo de redes sociais, acaba aumentando o consumo também, gastos excessivos. E aí busca-se, né, trabalhar mais para pagar também, né? essas contas Alienação, e um loop ali. Eu acho que é uma ilusão a gente acreditar que a imersão numa comunicação digital, ela exige mais habilidades. Discordo frontalmente. Como ela exige muito menos, esse conforto é atraente. Você não precisa encarar, você não precisa de muitas outras Não tem coisas. compromisso. E não há opositores. O que é, sim, um elemento tremendamente importante quando a gente pensa num modelo de vida, de sociedade. A gente não pode, pela natureza que temos, viver sem oposição. Como assim não tem oposição? E os haters?
Mas os haters não são reais, no sentido de que eles não estão diferentes. Eles não vão te propor um confronto, não te propõem raciocínio. Hater é uma relação de violência contra a violência. Mas você precisa de oposição dos seus amigos, que diz assim, não concordo com você, porque daí a gente aprende a se posicionar sem ser violento. Argumenta. Você conversar com pessoas de idades diferentes, de culturas diferentes. Então você pega uma porção de adolescentes hoje socialmente inábeis e não consegue conversar com alguém. Isso é fato. E eu acho que depois dessa onda de Morango do Amor, as pessoas estão tendo mais conscientização de sair das redes sociais. Porque tá só um conteúdo. Diabético. Exatamente. Morango insulínico. Interessante. Isso aí, minha gente. Eu fico por aqui, viu? Um beijão pra vocês aí de casa, um beijão pra vocês também. Um ótimo programa. Tchau, tchau. Foi Obrigado, um beijo Ju. muito seco, muito magro. Ai. Depois eu mando emojis pra você. Linda, obrigada, meu amor. Eu vou ali conversar com a minha amiga Elisângela Morgan. Estou muito feliz de recebê-la aqui no Entre Família. Já volto, tá, coleguinhas? Então tá, por favor. Comportem-se, já chego. Tudo bem, amada? Tudo bem. Recentemente nós fizemos um consultório maravilhoso. Foi muito bom, né? Eu gosto muito desse momento quando eu posso servir um chá. Deixa eu ver o que é hoje. Acho que é cidreira, não sei. Como você está? Eu estou bem, e você? Uma tô alegria bem. estar aqui, uma alegria também Obrigada. falar sobre esse tema, né? Estou vibrando aqui, ouvindo, lembrando quê? das minhas gafes, que eu não vou contar. Por que esse assunto para você te parece assim e te é interessante? Porque é o que nós temos vivido, né? Diariamente, trabalhamos com as redes sociais, trabalhamos o tempo inteiro com a tecnologia. E os desafios que é olhar o quanto estamos usando, né? Às vezes com a desculpa, né? De que eu estou trabalhando, eu estou resolvendo. E às vezes é mesmo, muitas Sim. vezes. Nós trabalhamos, nosso celular, o tablet, o computador é muitas vezes o nosso escritório, né? Mas em se tratando de comunicação, comunicar nunca foi fácil. Nunca. Se nós pensarmos nos diálogos que encontramos na leitura da Bíblia, por exemplo, se nós pensarmos nos nossos relacionamentos próximos e de contato visual, de toque físico, quanto já deu de desentendimento, porque o que um disse o outro não entendeu. Agora você imagina usando um meio eletrônico, digital, à distância, que torna tudo mais complexo. onde você não vê o outro, né? E você tem essa necessidade, né, de olhar, né, humanamente, o nosso cérebro. A gente precisa fazer essa leitura, né, da expressão facial com uma pessoa, porque a comunicação, ela não só está na escrita, ela não está só na parte verbal. E faz falta isso, né, na comunicação nas redes sociais, né? O que será que a pessoa pensou? O que ela vai interpretar daquilo que eu estou dizendo? Como ela está naquele dia? Qual a história de vida? A gente não para pensar nisso, a gente só fala. E às vezes nesse impulso, e a gente às vezes erra, né, no impulso, e a Bíblia já fala, né, só peca quem é precipitado. No impulso você escreve ali rapidinho, ou você manda um áudio rapidinho. Agora tem, né, como editar ainda, né? Mas às facilitou. vezes não dá mais tempo. E porque só a em pessoa 15 já leu. minutos. É rapidinho, né? E às vezes não dá tempo. Então, como você colocou, são conflitos, né, que vêm do desafio da comunicação ao longo da vida. A gente foi criado por um Deus cuja característica é ser um Deus comunicador. E nós devemos aprender a se comunicar. E é muito importante que Deus se comunica de maneira rica, variada e ampla. Há um texto muito conhecido da Bíblia, e que se não é, deveria ser, que diz que, havendo Deus outrora falado, começa o livro de Hebreus, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Ou seja, Deus quer se comunicar e Deus não se restringe às nossas limitações. Ele atravessa, ele rompe com as nossas limitações e fala conosco. Se a gente aprender a se comunicar com Deus, nós já vamos dar um passo decisivo a se comunicar com as outras pessoas. E olha, escuta o que eu vou te dizer. Quando a nossa comunicação com Deus é falha, vai gerar uma falha em cadeia. Porque Ele é o nosso parâmetro fundamental de existência. Deus fala, Deus escreve, Deus não pode ser alcançado, mas Ele se faz conhecido. Nós temos a alegria de poder compartilhar neste momento uma forma dinâmica de comunicação quando a gente aprende sobre a verdade, sobre a realidade de Deus,
de uma maneira audível, por exemplo. O estudo bíblico Esperança, o Deus que fala, ele é um estudo que chega para quem quer escutar, prefere aprender escutando, ao invés de ficar simplesmente lendo por alguma dificuldade. Elas podem ser muitas, mas também há muitas facilidades também ao se ouvir. E nós estamos ouvindo há muitos séculos e vamos continuar fazendo isso. Veja o sucesso da rádio como da Rádio Novo Tempo. O estudo bíblico Deus que Fala, ele é mandado para você por meio da Esperança, no WhatsApp da Esperança, e é extremamente simples. Você pega o contato do WhatsApp da Esperança, que é 12 98200 0062, está aparecendo para você aqui, ó. 98200 0062. Você fala ali, ó, manda uma mensagem de áudio. O Deus que Fala. Não precisa nem escrever se você quiser. Se você quiser escrever, você escreve também. E já vai chegar uma introdução, um contato da Esperança, e você poderá receber 16 lições para você aprendendo no seu ritmo, dentro de um áudio extremamente imersivo, super dinâmico, e que muita gente, viu, já está sendo beneficiada por isso. Não perca essa oportunidade. A despeito de você já ter outros estudos bíblicos, esse é bom para você ter, guardar, salvar nos seus arquivos, porque é um contato com Deus para você estudar, meditar, crescer nessa direção. Abinal, que é da rádio, sabe o que eu estou falando. E como, hein? É bom. Era da rádio. Era da rádio. Pertence mais. Mas continua aqui, ó. Tá aqui no coraçãozinho. Continua. E isso é muito legal mesmo, ter um material como esse em áudio, igual o rádio. Você entra no carro, vai para lá e para cá, ouvindo a boa música. Agora pode ouvir da palavra de Deus, aprendendo. É sensacional, hein, Pastor Aleixo? Bom demais. Muito bom. Você vai chamar o intervalo? Não vamos para o intervalo, não? Não, vou ficar. Fica. A gente vai ficar. Vou ficar, né? Não, então é o seguinte, ó, vou ter que chamar um intervalo. Vamos para aquele intervalo rapidinho, enquanto você entra em contato com a Esperança pelo 12982000062. Peça já esse material, é gratuito. Vamos para o intervalo? Na volta a gente vai falar um pouquinho mais por aqui sobre o diálogo sendo base dos relacionamentos, trazendo um assunto que diz respeito a todos nós, cuidadores dos menores e muito mais, que é o assunto do quebrando o silêncio. Que é isso, Abinal? Fica aí, não sai daí que a gente vai entender melhor já depois do intervalo. No Chazinho da Tarde, você aqui com a gente no Entre Família. Hoje nós estamos falando sobre comunicação online e os seus desafios. E eu estou aqui do lado com a Elisângela Morgan, que é socióloga e psicóloga. Eu acho que vale a pena a gente pensar um pouquinho agora sobre a cultura do diálogo, não é? Mas antes que ela me responda, eu lembro a você a pergunta do dia. É o seguinte, você já disse algo por mensagem no seu WhatsApp ou numa outra rede social e do outro lado quem recebeu a mensagem entendeu tudo errado? Pode ter sido até um post, pode ter sido um comentário, algo assim que você publicou e do outro lado uma chuva de má interpretação. Aí você diz assim, não era isso que eu queria dizer. Deu alguma dificuldade aí para você? Conta pra gente lá no nosso WhatsApp. E eu volto aqui com a Elisângela, conta pra gente o que é a cultura do diálogo, como que se cria, como que se elabora e onde? É na rede social? A cultura do diálogo, Daleide, é uma coisa super interessante, é algo interessante. Por quê? Porque é algo que a gente vive e a gente nem sabe que tem esse nome, né? Parece cultura do diálogo, na água, mas se dá conta da água. Isso. O que é a cultura do diálogo? É você interagir. O diálogo, ele depende de outra pessoa. Você não tem como ter um diálogo com você. Você precisa do outro. Então, só para te lembrar que a sua câmera é essa daqui. Então isso. Tá bom. O diálogo, ele está relacionado a 2, 3, 4 grupos, né? Então, quando você interage com o outro de uma maneira respeitosa, onde tem escuta, onde também você tem o direito de fala, onde você, neste momento, consegue ali ter ali uma ideia de que o outro está te compreendendo, né? Há um meio de compreensão. Nós chamamos isso de cultura do diálogo, que é muito usado no ambiente corporativo. A gente trabalha, eu venho do ambiente corporativo, né? Então, o tempo inteiro nós estamos trabalhando isso no ambiente corporativo, né? Como que a liderança trabalha. Um líder, ele tem essa cultura do diálogo, né? Que quando existe essa cultura, é um meio onde as pessoas ali, elas aceitam participar, porque elas se sentem pertencentes. Não é um fala e acabou. Não, eu tenho direito de pelo menos ser escutado e de ter a voz também. Isso é a cultura. De pronto, cultura pede que a gente compreenda que é algo que se cultiva até que se torne um hábito, que se torne o ritual
com o qual você lida, vive, trabalha, experimenta se comunicar e ser entendido, ser compreendido e compreender o outro também. Então, vale considerar que essa cultura, o cultivo do diálogo, deva ser algo aprendido especialmente em casa, onde os pais vão orientar os filhos a hora de falar, a hora de ouvir, a hora de saber se colocar, como se colocar. É algo que a gente precisa pensar em termos de educação também. Nós vamos voltar ali para o encontro com os meninos, já que nós tomamos aqui um pouco do nosso chazinho, porque tem algo que se desdobra do assunto de hoje. Vem para cá, meu amor, senta aqui com a gente, junto com Robson Aleixo, Abinal Júnior. E o que vemos por aí, Robson? Você falava da cultura do diálogo. Robson, é tão formal. É. Ainda fala o nome e sobrenome ainda. Não é? Robson Aleixo. Continua assim. Mantém Formalismo às vezes faz É bem, né? cultura do diálogo. O que ela quer dizer, o que ela quer dizer com isso? Agora, se ela falar Robson Aleixo, já sabe o que ela quer dizer com isso. É igual a mãe quando chama pelo nome e sobrenome, né? Lá em casa era Abinal Júnior. Pronto, a coisa tá feia. Corre. No caso da minha mãe, quando ela não chamava o nome, aí era pior ainda. Vem aqui. Aí já era o comando, já. Beijo, dona Sila. Tinha a cultura do diálogo. Ontem eu comunicava de muitas formas. Ontem eu falei com a dona Sila, ela falou assim, eu assisti segunda, você e o Aleixo não estavam lá, o Robson não estavam lá. Aí mas mesmo assim, o programa foi legal? Ela, foi legal. O filho dela não estava, né? Se ela falou um longo, não vou falar nada. Com respeito ao Abinal que estava aqui. Obrigado, Abinal, por estar aqui. Mas eu entendo que é o seu eterno bebê, viu, dona Sila? Não é? Beijo pra senhora também. Sábia. Você falava da cultura do diálogo, e cultura é algo orgânico. Então o diálogo ele tem que estar conectado com as outras atitudes também, né? Porque ela se demanda de outras atitudes. E às vezes a gente perde uma cultura ou enfraquece a cultura do diálogo, porque outras coisas estão enfraquecendo. E a gente tem que ficar sempre atento com isso. E há algo importante para a gente dizer também, que quando se fala de mundo virtual, o mundo virtual possibilita um tipo de coisa que o mundo fora do virtual não possibilita com tanta facilidade, que é você se esconder. Que é o anonimato, é a possibilidade de esconder seu nome, esconder seu rosto, esconder tudo. E isso cria um ambiente totalmente propício para opressão e violência. A opressão e a violência necessitam de escuridão, de obscuridade. E é por isso que a gente precisa quebrar o silêncio em relação a isso, acender a luz. E tem muita coisa que desaparece ou começa a desaparecer quando a luz é acesa. Quando a gente joga, traz para a superfície e vamos expor o problema. A Igreja Adventista do Sétimo Dia já há alguns anos tem uma campanha extremamente importante que tem exatamente esse nome, Quebrando o Silêncio, sobre muitos assuntos. Violência no trabalho, violência infantil, violência contra a mulher. E este ano em específico, essa campanha que envolve gerar uma discussão, colocar na superfície, expor um problema, dentro daquilo que uma igreja pode fazer. Ela não pode fazer tudo, mas ela pode chamar uma sociedade para pensar. Nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre a violência no mundo virtual. Quanta dor a gente está convivendo por gente que foi muito afetada por isso. Nós vamos assistir um VT para você saber mais sobre essa campanha. Violência, uma palavra tão curta com consequências eternas. Ela pode vir de várias formas, física, mental. Inclusive agora nós vamos falar de uma violência diferente, que é a violência digital. 52% dos latino-americanos já afirmaram que sofreram algum tipo de assédio digital. É isso mesmo que você ouviu, 52%. E para falar do assunto, nós vamos conversar com a Jeanette Lima, que é coordenadora de um projeto que chama Quebrando o Silêncio. E este ano vai falar sobre violência digital. Olá, Jeanette, tudo bem? Tudo bem, um prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso de tê-la aqui conosco para falar desse assunto tão relevante. E Jeanette, já para começar, explica para quem não conhece o projeto Quebrando o Silêncio, o que ele é, como que ele atua. Olha, o projeto Quebrando o Silêncio, ele é um programa educativo que a Igreja Adventista realiza anualmente e tem como objetivo prevenir abusos e a violência doméstica em todas as suas formas.
Normalmente nos focamos em 3 públicos: crianças, mulheres e idosos. Esse projeto surgiu em 2002 e ele acontece no Brasil e mais 7 países da América do Sul. Cada ano temos uma temática diferente e levamos informação, materiais, conscientização, prevenção para todos os tipos de violência doméstica. Perfeito, realmente é fundamental esse tipo de ação. E aí eu quero saber, na campanha, quais são essas ações que vocês realizam? Nós realizamos passeatas, nós realizamos fóruns, escolas para pais, palestras nas escolas. Nós temos materiais que nós elaboramos a cada ano com especialistas, revistas, folhetos, vídeos promocionais. Então a gente vai a esses lugares, escolas, ruas, casas, igrejas, e a gente leva esse material de diferentes maneiras para alcançar a população, para que a informação chegue, porque a gente sabe que a violência, ela se alimenta da desinformação. Com certeza, a violência é real. Ainda hoje, no século XXI, temos muitas mulheres, crianças, idosos, muitas pessoas, né, Jeanette, que sofrem violência. E assim, por que ainda hoje, tão à frente, tão tecnológico como estamos, ainda é difícil falar desse assunto? Por que ainda é difícil? Por que existe esse tabu, Jeanette? Então, esse é um tema que a gente realmente precisa falar dele, porque muitos dos abusos, eles acontecem dentro da própria casa, por pessoas próximas, não é? O que gera medo e vergonha de falar do assunto. Não só da violência física, da própria violência digital, que é o que a gente vai estar tratando agora, porque muitas vezes a gente se aventura no universo virtual e a gente esquece que os abusos, eles acontecem virtualmente, que os prejuízos psicológicos são idênticos, e às vezes a gente quer velar um pouco isso, mas o perigo é real, porque os traumas, uma vez instalados, eles limitam o desenvolvimento, o potencial, a vida plena que cada ser humano é digno de viver. Por isso, a gente percebe essa realidade e traz o projeto com força para quebrar essa tendência de jogar para debaixo do tapete, não falar do assunto. Perfeito, Jeanette. E para a gente finalizar, eu queria que você desse alguns exemplos de violência digital. Mas como que funciona isso? Será que eu já sofri? Será que meu filho já sofreu? Dá alguns exemplos aí pra gente ficar mais atento. São várias, inclusive existem nomes bem técnicos, mas eu vou citar aqui algumas dessas. Um muito conhecido é o cyberbullying, o que é isso? Intimidação que a pessoa recebe pelas redes sociais, pelos meios digitais. A gente tem um outro tipo de violência que é chamada de grooming, que é o aliciamento de menores, não é? O sexting, que é o compartilhamento de conteúdo sexual explícito com menores, e isso tudo acontece rápido, numa velocidade tremenda, e quando menos esperamos, esses conteúdos já estão, os nossos filhos, jovens e adultos de forma geral já estão aí vivenciando esse tipo de crime, e que tem trazido não só traumas, em alguns casos, nós acompanhamos isso na mídia, tem custado a vida dessas pessoas. Principalmente você que tem filho, que tem neto, tem que estar sempre aí olhando as redes sociais, olhando o celular, tem que ter a senha, né, Jeanette? Não existe isso de a minha privacidade, porque o seu filho é de menor, responsabilidade inteirinha é sua. Segurança é importante, acompanhamento é importante, tempo de uso é muito importante. Isso afeta grandemente o desenvolvimento social, o desenvolvimento psicológico. Então, a tecnologia, ela tem as suas vantagens, mas elas têm os seus riscos e nós precisamos estar muito atentos. Exatamente, né? De olhos bem abertos. E você também, viu? Você que é adulto, coloque aí limites para você e analise bem o tipo de informação que você vê por aqui.
Obrigada. Então, vale reforçar que a campanha Quebrando o Silêncio, ela já acontece há uns bons anos, mais de uma década, chamando a atenção da sociedade a partir de uma igreja. 23 anos? Que nós estamos trabalhando com... Obrigada, Aleixo. Trabalhando com a ideia de que a gente precisa fazer um enfrentamento inteligente, corajoso, cristão, de modo cristão, com todo tipo de violência. Quebrando o Silêncio, a cada ano, escolhe um tema específico destas violências praticadas. Violência doméstica, violência contra os idosos, abuso sexual contra crianças, abusos de toda ordem, de toda espécie. E esse ano, como nós vimos, esse enfrentamento à violência praticada digitalmente. E muitas vezes nós pensamos que a violência vai se dar ali numa troca de mensagens das redes sociais mais conhecidas, como Instagram, Facebook, um TikTok, mas a gente não passa pelos ambientes mais obscuros da internet, aquela internet onde de fato muitos de nós adultos, o nosso dia a dia, que não somos tão digitais assim, acessamos, e lá estão os nossos filhos nos ambientes de jogos também. Portanto, é um convite às famílias a tratarem desse assunto, é um convite às igrejas, é um convite à sociedade, afinal de contas, isso não é um problema só meu e da minha casa, isso é um problema de todos nós. Quebrando o Silêncio, se envolva na igreja onde você está, no ambiente onde você se encontra, vamos fazer esse enfrentamento juntos. E eu creio que, se você for pensar estruturalmente, um ambiente, uma empresa privada, porque a gente fala de redes sociais como se ela fosse um ambiente público e não é. Tudo que você está falando aí de comunicação, de mídias sociais, de redes sociais, são instituições privadas com interesses privados e lucrativos, que chama seu cliente de usuário e que essencialmente geram dano. Não é a questão só de qual tipo de mensagem você vai ver. A sua presença lá vai te danificar. Então, o próprio contato é em si violento. A existência disso já é violência. E vai causar um impacto, e não vou dizer só que é um impacto psicológico, social. Ele cria um impacto civilizatório. Você tem um outro tipo de modo de viver. Aleixo. Isso, pastor Aleixo, né? Vamos. Isso é interessante. Você sabe que você está do lado de cá da força, eu estou do lado de cá, né? E tem um lado de lá. Pastor, e você colocou um ponto interessante. Nós olhamos as redes sociais quando vamos fazer uma contratação. Isso aqui é o meu papel. Eu faço esse papel, mais uma colega, e nós analisamos o que essa pessoa está postando. E muitas vezes nós deixamos de contratar por conta das redes sociais dessa pessoa. Hoje os Estados Unidos, né, tomou a posição, né, antes de dar o visto, de analisar também as redes sociais. Você vê que assim há uma responsabilidade, né, civil, né, ali perante a sociedade. E a gente está pensando em crianças e adolescentes que estão em fase de desenvolvimento cerebral, cuja exposição, a despeito do conteúdo, só pelo formato daquilo, gera um dano que ele pode carregar pelo resto da vida, deixando ele inábil para coisas importantes que um ser humano precisa. Então, acho que o nosso posicionamento tem que ser muito mais vigoroso. Muito mais vigoroso em todos os sentidos. E com duas iniciativas que eu considero muito importantes. Retardar ao quanto mais possível a entrega de eletrônicos ou de smartphones, celulares, tablets para os nossos filhos fazerem uso livremente. Retarde o máximo que puder. E também a segunda ou principal ferramenta é o diálogo, é a educação, é a psicoeducação, é não deixar o seu filho à mercê do que vem externamente, sem deixá-los preparados com escudo de sabedoria, de conhecimento por parte da família. Então tenho isso em mente, não vai dar para protegê-los para sempre, mas é possível e é nosso dever educá-los frente ao que é o mundo, o que significa, o que tem lá fora, como devam se proteger, tá? E é tão bom quando a gente percebe e sente que nós temos a presença dos pais nos chamando para o diálogo, nos chamando para tratar de alguns assuntos. Às vezes a gente está indo por um caminho, os pais vêm, não, isso daí não está certo, é melhor você ir por melhor não, você deve ir por aqui, por causa disso e aquilo. E é bom a gente saber que nós temos um Deus, que é o nosso Pai, que fala com a gente constantemente de várias formas. E eu quero falar com você agora sobre um material que a Rádio Novo Tempo, talvez você que já acompanha a nossa programação, já
tá ligado no que eu estou falando, né? O material que a Rádio Novo Tempo preparou em áudio, onde você vai ouvir, através de algumas vozes usadas por Deus, você vai ouvir Deus falando ao seu coração. Você vai ouvir esse Pai de amor conversando com você. Em alguns momentos, dando aquele puxãozinho de orelha. Porque é necessário, às vezes, né, a gente ser repreendido daqui e dali se estamos indo para um caminho perigoso. E através desse material, com 16 lições, você vai aprender mais da vontade de Deus para a sua vida, vai entender qual é o propósito de Deus para a sua vida. Eu estou falando do novo material, O Deus que Fala, onde o pastor Nemuel Stina, ele vem trazendo ali toda uma reflexão bíblica, vem trazendo um contexto muito especial, desde o Gênesis ao Apocalipse, ali de uma forma bem ampla, para você entender um pouco melhor o plano de Deus para a sua vida. E o legal é que, além do pastor Stina falando, você tem também algumas dramatizações, tudo em áudio, para você entrar mesmo nessa história, entender e começar a colocar em prática os ensinamentos da palavra de Deus. Quer saber mais? Quer ter esse material aí na palma da sua mão, no seu smartphone? Então entre em contato com a gente agora no WhatsApp da Esperança, que é o 12982000062. Marcou aí? É o WhatsApp da Esperança, 12982000062. Vai receber de graça agora aí no seu celular. É só mandar a mensagem, O Deus que Fala, em texto ou mesmo em áudio, O Deus que Fala, falando pausadamente, tá? Você vai ver só, a gente vai para o intervalo agora. Enquanto vamos para o intervalo, você manda essa mensagem. Quando a gente voltar, você já vai estar com esse material aí em mãos, gratuitamente. Quer ver só? Faz o teste aí. Vamos para o intervalo e a gente volta já. Simbora, vamos seguindo com o seu Entre Família, falando sobre comunicação, diálogo. E a gente até no bloco anterior aqui trouxe uma matéria falando sobre o Quebrando o Silêncio, que esse ano, Quebrando o Silêncio, é um projeto da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que a cada ano traz temáticas diferentes, falando sobre o abuso, falando sobre violência, nas mais diversas áreas. E o tema desse ano do Quebrando o Silêncio falando justamente sobre as redes sociais. Pois é, falando sobre os perigos, né, das redes sociais, onde muitas crianças, adolescentes estão envoltos nesse meio. E a gente conversa nesse momento com ele, que tem um artigo na revista Quebrando o Silêncio, falando sobre a comunicação, né, a cultura do diálogo. Esse que é um amigo meu de longas datas, Felipe Lemos, que é jornalista, está aqui já na tela. Felipe Lemos, que é jornalista, também é diretor da assessoria de comunicação da Divisão Sul-Americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ou seja, para toda a América do Sul, graduado em jornalismo, especialista em comunicação, teologia, marketing, enfim, currículo extenso, né, Filipão? Bom falar contigo, meu querido. Tudo bom, Abinal? Boa tarde a todos. Um prazer falar com vocês, Darleide, Robson, com essa audiência da TV Novo Tempo aí. Um prazer estar nesse programa também. Benção demais. Obrigado por topar falar com a gente aqui, Felipe. Eu sei que o tempo aí é bem corrido, mas vamos direto a esse tema que você trouxe aqui nessa coluna que você trouxe na revista Quebrando o Silêncio, que é a cultura do diálogo, né? Esse que é um título que a gente percebe que traz ali um tom, né? Leva esse tom ali sobre o que estamos trabalhando nas redes sociais, qual a forma que a gente tem se comunicado nas redes sociais, que tem levado para os outros e até mesmo dentro de casa. O que falar sobre essa matéria que você trouxe aí para a gente, Felipe? Pois é, a ideia da cultura do diálogo é, na verdade, pensar a comunicação de uma forma mais ampla. Eu estava ouvindo vocês falarem até agora e é realmente nessa linha. A comunicação que, digamos assim, promove diálogos, e principalmente nos meios digitais, é uma comunicação que escuta, é uma comunicação que respeita e é uma comunicação que ensina, né? Isso precisa mais do que nunca ficar mais claro nos meios digitais, nas redes sociais, porque há muita agressividade e pouca comunicação. A gente vê muitas vezes alguém falando mal dos outros, reclamando, criticando, mas não escuta, não espera o outro falar, não
não consegue entender direito o outro, porque não para tentar pensar um pouquinho naquilo que o outro está falando. Então, não está, na verdade, acontecendo comunicação, muitas vezes, dentro das redes sociais. Por isso que a gente vê, provavelmente, muita violência, muita agressividade nesse caminho. Então, eu procurei trazer um pouco alguns princípios de comunicação que ajudam a pensar na comunicação como um processo de diálogo, de relacionamento entre as pessoas, e não somente de transmissão de informações, né? Legal, então a gente pode dizer que aborda também essa questão da comunicação não violenta, como a gente lidar com ela nas redes sociais e trazendo também para o diálogo dentro de casa, né, Felipe? Porque, na verdade, a comunicação que a gente faz dentro de casa, com os filhos, entre pais e filhos, casal, é uma comunicação que precisa levar em conta esses princípios também, de respeito, de escuta, de tentar entender o outro. Aí vem a própria comunicação não violenta, que é uma técnica que mistura, evidentemente, o conhecimento psicológico com o conhecimento comunicacional, a fim de que você tente entender um pouco mais o outro e por que o outro traz as informações da maneira como traz, para então você conseguir dar a sua mensagem e vocês juntos conseguirem chegar a um entendimento. Pode não haver uma concordância, mas pelo menos existe um entendimento do que cada um pensa. Porque comunicação não é sempre concordar. Deu uma travadinha ali. Acho que acabou caindo, né? Acabou caindo ali. Mas é muito interessante a gente falar sobre a comunicação não violenta, né? Acho que voltou, Felipe? Vamos ver se ele está com a gente aqui agora. Deu certo? Não, acho que deu uma travadinha novamente. Foi? Não, né? Foi. Cadê? Aí, agora deu certo, Felipe. Deu certo. Desculpa, eu não sei onde é que parou. Infelizmente, nós estamos... Rapaz, ao vivo é assim mesmo, tudo pode acontecer. Peço desculpa. Não, fica Mas, enfim, tranquilo. eu falava sobre a questão da comunicação dentro da própria família, né? Entre pais e filhos e casais. Ser uma comunicação que envolva respeito, envolva escutar o outro. Não é só transmitir informações. A gente acha, às vezes, que dar uma informação para o outro é se comunicar. Não é só isso. Os estudos de comunicação mais modernos falam muito mais em relacionamento, em troca. É uma via de mão dupla, né? É uma via de mão dupla, exatamente. É verdade. Agora, Felipe, você que tem uma filha adolescente. É adolescente já a sua filha, Felipe? Tá com quantos anos? Pré-adolescente, 12 anos. 12 a idade do meu também, né? 12 anos. E, cara, eu não sei contigo como é que acontece isso, mas quando eu vou conversar, até falei no começo do programa com o Samuel, às vezes eu mando um textão ali falando com ele, ele responde SS, de sim, né? Ou NN, de não, ou TBM, ou enfim, outras abreviações. Cara, como é que é na sua casa e lidar com essa questão de conversar com os adolescentes nas redes sociais e tal? Como que você lida com o diálogo dentro aí, Felipe? Comigo acontece a mesma coisa. SS, N com o tio em cima. Às vezes você faz uma série de perguntas. Travou de novo, hein? Mas acredito que é isso, né? Faz uma série de perguntas e vem aquela abreviação ali. Tá cortando um pouquinho, mas Filipão, obrigado mesmo por estar com a gente aí, participar aqui no nosso Entre Família. Deu pra gente entender todo o contexto ali. Para quem quiser saber um pouco mais, a revista Quebrando o Silêncio já está disponível, versão digital, para quem queira baixar e ter esse conteúdo aí. O site aparece aqui na sua tela, quebrandosilencio.org, quebrandosilencio.org, baixe. É sensacional esse material, especialmente você, pai, cuidadores, para você ter esse material para o seu filho, tá? E a gente continua essa conversa aqui no nosso estúdio, no momento Na Prática. Vamos lá, então? Na Prática, eu vi Darleide, pastor Aleixo. Vamos orar para a internet banda larga chegar até Brasília? Para ele poder se comunicar com o restante do mundo. E ele até tinha comentado um pouquinho antes, nunca havia acontecido isso, né, das ligações dele, e justo hoje já aconteceu, mas não tem problema, deu para entender ali. Mas deixou a mensagem.
mensagem, deixou o recado. Vale muito a pena ler o artigo escrito pelo Felipe Lemos, um excelente jornalista tratando do assunto e fazendo parte da campanha Quebrando o Silêncio esse ano, fazendo enfrentamento contra a violência na internet, no universo digital. Mas eu tenho um negócio aqui nas mãos, nós temos algo que não é nada digital, tá pesadinho até. Tem plaquinhas assim como essa, ó. Irritado. Eu gosto dessa, ó, Darley. Ah, afetuoso. Ih, que bonitinho. Cadê a sua? Essa aqui também, ó. Eu gosto dessa aqui também, ó. Ó, diz que isso aqui é gentil. piscadinha. Eu pensava que era uma piscadinha de paquera, assim. Não, piscadinha de gentil. Tá tudo certo, Eu legal. gosto dela também. É boa. Tem o irônico. Irônico. Alguém falou disse lá na em cima na produção, né? Que irônico é o pastor Aleixo. Minha plaquinha para avaliação, Dani. Agora é o irritado. Mas vamos lá, como Tem esse vai... que é neutro. Nem Eu lá, nem sempre cá. faço a seguinte leitura. Eu não faço dessa quando eu Eu uso, aprendi né? 8 coisas novas hoje. Essa daqui eu não penso neutro. Eu falei assim, deu errado. Sabe? Você vai... Deu ruim. Deu ruim. Sem graça. Deixa eu ver aqui Sei lá. mais. Qualquer Nossa, coisa. a gente Aí tem o ressignificou triste tudo. aqui, ó. Facinho, né? Ó, E o feliz. felizaço. Eu. É que tem um monte de com sorriso, tem 1000 felicidades diferentes. Tem sorrindo pela metade, sorrindo mais um pouquinho. Sorrindo de Complicado. muita Tem aquele quando tá gargalhada. enjoado, todo verdinho assim, né? Mas o Ou que eu de mais nojinho. gosto não tá aqui. Qual? Que é aquele emoji derretidinho assim. Ai, todo derretido. Mas tão Ticuti-cuti. fofo. Vamos pra tela. Vamos. Nesse momento na prática, ó, um monte de emojis ali do lado, ó. O que você disse, o que eu entendi, versus, né? O que você disse versus o que eu entendi. Como é que vai funcionar, Darleide? Vai aparecer ali uma sentença e aí a gente vai dizer como que a gente interpreta aquilo que está escrito. Aí depois vai surgir o que era o real sentimento de quem escreveu, tá? Vamos à primeira. Vem pra cá. A gente precisa conversar. A gente precisa Pode ser conversar. tudo, essa pode ser qualquer um. Essa pode ser tanta coisa, não né? é triste. Pode ser triste depois de uma chateação. A gente precisa conversar. Em algum momento vem o neutro, né? Gentil. A gente precisa conversar. Aí se ela estiver chateada? tinha- E se for assim, a gente precisa conversar? Eu tinha pensado nesse, oba, vamos conversar Exclamando. sobre o quê? Mas tem um Tem preciso. fofoca, tem... Vamos ver. Mas pode ser assim, ó, a gente precisa conversar. Ó, acertei, feliz. Feliz. Não, você colocou afetuoso. Afetuoso. Meu, Achei que era não feliz. troca, não. Não troca afetuoso por esse É aí, não. verdade, o A feliz gente é o precisa outro. conversar. Ó, Tem uma confusão. depende do que é também, né? Exatamente. Porque Isso é interessante, a pergunta do psicólogo. O que quer dizer isso para você? É. E aí, às vezes, as pessoas acham que é um jargão da psicologia, mas não é, porque para cada um que tem uma história de vida, tem um sentido, cada plaquinha dessa, por mais que esteja escrito, vai falar, não concordo. Eu não concordo, que para mim tem um sentido diferente, né? E é isso aí, é uma cultura do diálogo, né? É aí você entender que o outro não pensa igual a você. A história de vida dele, né, faz ele pensar diferente, né? Pensa, a alegria da pessoa, a gente precisa conversar. É isso? Ou é assim, a gente precisa A conversar? minha mãe, Darleide, quando ela falava assim, eu preciso conversar, eu já... Não era legal. Não Não tinha era essa legal. carinha. Colocaria a carinha de choro. É porque uma conversa legal é uma conversa voluntária, não uma conversa necessária. Quando fala que precisa, é porque você não tem tanta escolha. Assim. Podia até ser isso daqui. Tô muito triste com você e a gente precisa conversar. Mas Porque, também assim, podemos... eu acho... desculpa. Não. Eu acho que vem justamente do emoji que vem depois. Né? Eu acho que vem justamente nessa onda aí. Porque às vezes se vem essa dali de, a gente precisa conversar. Quando eu já conheço, já sei mais ou Pode menos ser uma quando minha coisa esposa feliz, manda né? alguma coisa, a gente precisa conversar. E ela manda um emojizinho, aí opa, é coisa boa. Agora quando manda e não tem nada e não sei o quê, Não podia vai ser até isso no aqui contexto também? do dia, né? A gente Pode. precisa conversar. Aham. Claro Tem que o podia. contexto, né? O que está acontecendo ali, né? A interpretação. O Felipe Lemos falou da questão, né? Do diálogo, né? De você falar da comunicação não violenta. E isso é um aspecto tremendo. Você evita tantos problemas quando você... E as redes sociais é um desafio. Porque como você não vê a pessoa, você não vê como ela gesticula. Mas, amiga, você no não tempo da sabe. carta também era. A Mas- carta. Porque já pensou, se fosse aquele ali afetuoso?
Amor, a gente precisa conversar. Se tiver acompanhado um perfuminho na carta, você já Eu sabe ia que é falar coisa isso. boa. O perfuminho você já sabia. Não Tinha é? um detalhe, né? Opa! Sei não, E a gente já fazia eu acho que emoji, sempre né? foi Nas difícil. cartinhas, Sim, eu já que Paulo vai fazia. escrever verdade. assim, a letra mata. Mas aí eu queria juntar, isso aqui é muito interessante, porque quando você está mandando uma carta, a carta não é um documento público. E as regras de comunicação de uma carta são colocadas entre você e a pessoa que está recebendo a carta. Agora aqui não, as regras são muito mais impositivas. O mecanismo de comunicação criou as regras antes de você. Mas é que você está pensando do ponto de vista da rede social aberta. Mas se isso aqui foi uma troca de mensagem no WhatsApp? Mas essa troca de mensagem no WhatsApp não é uma pessoa que troca mensagens com o WhatsApp exclusivamente com você, e aquele emoji já tinha um significado antes. Então, por exemplo, se você tem 46 anos e está conversando com um cara de 16, que é o nativo digital, ele domina determinadas regras do WhatsApp e não domina outras. Então, essa comunicação ela já vai começar muito sujeita à violência no sentido de romper com símbolos rapidamente. Vide Abinal e Samuel. Ele é o nativo digital. E esses dias eu mandei para ele escrito em letras grandes alguma coisa, ele... Ô pai, por que você tá bravo? Mas é óbvio. Por que você tá gritando? Você tá bravo? Aí eu falei, filho, não, o pai tá falando para você entender, né? Que às vezes Ou seja, tava bravo mesmo. Não que tava bravo, quando eu falo mais grosso com ele, né? Tipo, pai, que não sei o quê. Não, filho, agora não. Pai, mas não sei o quê. Filho, agora não. Pai, mas... Filho, eu já falei que não. Ai, até eu senti. Né? Ui. Eu já falei que não, pá. E aí vai. Mais uma. Uau, você veio mesmo. Esse Mais um, daí pode ser A qualquer Darleide coisa. já fala romantizando, né? isso. Tipo assim, uau, você veio mesmo? Tipo assim, você teve a cara de pau de vir. Uau! Você vê Não, aquele sorrisinho amarelo, né? Uau, não Você pode vê. ser bravo, pode? Não, Depende. sabe quem pode Uau. ser, Darleide? Aquele irônico. Você veio mesmo, é? Uau, você veio. O Achei cara que você que não foi vinha. naquela festa de aniversário que ninguém queria ele. E aí ele fala, eu vou sim, ninguém vai me Uau, impedir. Você você fala, veio. uau, você veio mesmo, hein? Você veio mesmo, Ou cara pode ser de esse aqui, pau. uau, Cara você de veio pau. mesmo. Uau, mas podia até ser assim, uau, você veio. Uau, você veio. Não, Se né? não tivesse vindo, tudo bem. Né? Mas isso aqui não poderia. Uau, você veio. Não, não daria. Você veio. Depende de onde ele está, né? Não, não é possível. Né? Uau, você veio, amor. Vamos Qual lá. que é dessa? Qual é? Cadê? Um monte. Irônico. Irônico. Ué? Não, gente. Não se comunique comigo desse jeito, não. Bom, já tá Não, mais um, convencendo mais a um. jogar fora. porque assim, não. Uau, você veio mesmo. Ó, Isso é pegadinha. eu como sou um pouquinho mais novo, eu tô mais, acho que nessa era do digital aí, então eu entendo Para com isso. ele. Pinta a barba primeiro. Depois a gente conversa. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem, eu acho seco. Isso aqui é da... Esse é meio sequinho, né? Isso aqui é meio Tipo que a José falou hoje meio ali, amigo né? da Josemara. Tudo bem. Meio seco. Tudo bem. Tudo bem. Tudo Eu bem. nunca colocaria um emoji depois de um tudo bem. Tudo bem. Porque o tudo Porque bem tudo já bem, deixa o tudo bem. negócio meio seco Não, tudo mesmo, bem, né? tudo bem. Pode ser irônico também, né? Pode ser irônico. Tudo bem. Tudo bem. bem. Né? Você que sabe. Você que sabe. Tudo Pode bem. até assim, tudo bem. Pode. Tudo bem. Tudo bem. Deixa eu achar um, peraí. naquela. Deixa Eu achar acho um seco também, tudo bem. Qual o humor Mas do tá dia, certo. né? Qual o humor? Gentil. Com o humor do dia. Qual o Tudo bem humor do neutro. dia? Ó, Tudo bem. tudo bem. Não, mas tudo bem não pode ser Cadê o neutro. seu, Darleide? Tudo bem. Eu sei de alguma coisa que não é neutra e tudo bem. Porque tá tudo, Tudo bem. bem. Aí gentil, né? Tudo Neutro bem. é Às mais ou vezes, menos. Às Gente, eu vezes, acho que tem nesse gentil, irônico. pastor, às vezes a Eu pessoa... vou ficar com o irônico assim. Vai porque- ficar com o irônico. Porque o que estava sendo dito antes tá tudo bem, então. Tá, tudo bem. Pode ser um tatu do mal também, né? Não podia. Depende Às do vezes- tatu. Depende do tatu. Depende da Esse conversa. gentil aqui, pastor... Depende do tatu, se ele é bonzinho ou não, se é um tatuzinho do Depende bem, do, se é um tatuzinho depende do do mal. contexto. Do contexto do tatu. Eu colocaria piscadinha. Tudo bem. O gentil, às vezes, bem. a Isso. pessoa não quer contrariar o outro, né? Tudo bem, eu aceito. Você é gentil com você. É aquilo da internet, às vezes, se esconder, né? Tudo bem, é o Não que você expressar. pensa, né? É o que- Aí acaba sendo meio irônico, né? Tudo bem. Se você pensa assim, tudo bem. Vamos mais um ali. Sei lá, mais uma. Era só o que me faltava. Era só
Aí é só ir pro sol, né, pastor Aleixo? Se era sol que faltava. Era sol que faltava só Sol. em setembro, então, agora. Era sol que faltava. Se era sol. Era só o que faltava. Irritado, eu acho. Se era também. sol que faltava, vá pro Piauí. Que faltava sol. Lá tem um para cada um, né? Tem mais ou Eu vou menos ficar com dois. irritado também. Tudo irritado. Podia não ser. É irritado? É ele mesmo. Irritado. Era só o que me faltava. Ou pode ser, uau, era só o que me faltava. Mas Agora eu tenho. Acho que Agora eu tenho. Agora eu tenho. Da coleção de carrinhos, por exemplo. Estamos indo bem, Era só o que me Elisângela? faltava. Não, tá lindo. Estão. Vamos embora. Eu tô gostando, porque vocês estão mostrando percepções Fica tranquilo, tá? diferentes, né? Isso é muito bom. Não estão se esse- escondendo. Esse aqui, esse é bonitinho. Fica tranquilo, Fica tá? tranquilo, tá? Então, Esse esse é bem daí vem num- bonitinho. Cadê? No Ó, gentil. eu acho isso aqui, ó, tudinho. É, gentil, Tá. Não é? afetuoso, Neutro? gentil. Gentil. Ah, não. Gentil e afetuoso. Fica tranquilo, tá? Tô aqui com É. você. Aí, ó, Ai, acertamos. Você, meu acertaram. amor. Que é fera. Agora já entrei na cabeça do produtor. É. Tem mais? Vamos lá. Sério isso? Sério? Sério isso? Ah, isso Essa daí aqui é pode uma ser. frase que a gente esse usa daí muito no gera dia a dia, algumas né? coisas- Sério isso? Deixa eu ver, ó. Pode ser um assim. É sério isso? Eu já ouvi isso da Eliane. Pode ser. Algumas vezes. Aham. Né? Sério isso? Você vai ser. continuar? É sério você isso? Você vai insistir? Ou Sério pode ser de isso? surpresa, né? É sério isso? Pode ser uma coisa boa também, assim. É sério isso? Não vejo a hora. Vamos viajar para não sei aonde tal, lá para Nova York. Vamos lá, qual? Sério. Aí vai vir uma cara de irônico, né? Afetuoso. É sério isso? Ah, não. Cadê, pastor? O que, que você afetuoso. colocou? Mas sério isso, são Sério duas isso. palavras. Tá triste. Mais um, último. Último. Nem sei o que te dizer. Nem sei Que o que dizer. tristeza. Puxa, não sei Pode nem ser o que te dizer. triste. Ah, Pode ser triste. talvez numa perda, alguma coisa, até num... Pode ser afetuoso. Puxa, nem sei o que te dizer. É. Pode ser. Pode ser o que mais, Dada? Pode ser irônico também. Nem sei o que te dizer diante dessa. A David já tá escolhendo pataquada aí. vários. É, diante dessa bobagem que você vê, vou te falar o quê? Não é? Vou te Ela falar já o quê? coloca todos. Não sei nem o que te Pode ser dizer. irritado também. Eu nem sei o que te Triste. É, dizer. pode ser Mas não irônico. temos essa plaquinha. Qual? Essa aí. Essa do triste? Tem triste. Essa triste não. Ok. Tem a nós triste somos- gripado. Ah, gripado. Tem o triste com lágrima. Ah, aquele ali é, o né? triste. É verdade, igualzinho Você não sabe tem. que eu demorei Triste pra entender, eu respira. também achava que tava gripada. A melequinha ali, né, É porque... correndo. E quando você tá sem óculos? Já fizeram as gafes sem óculos nas redes sociais? E aí, Elisângela, aqui nós tivemos opção de mudar, de trocar, de variar, mas às vezes na vida real ali na hora não tem. Não tem. E esse é o desafio. É aquilo que a gente estava falando, né? Desse cuidado, né? Quando nós falamos de cultura do diálogo, a gente tem que ter esse tempo. E isso precisa ser aprendido. Quando é ensinado na infância, vocês colocaram muito sobre isso, aquelas crianças ou os adultos de hoje que tiveram a oportunidade daqueles pais afetuosos que vinculavam, que isso tem a ver com vínculo para o cérebro, né? Quando você dá atenção, você ensina repertório verbal. Então, hoje, quando você vê assim, essa dificuldade de comunicação, não tem como você não linkar isso aos pais e os cuidadores, porque nós não nascemos sabendo. Vai desenvolvendo, nós vamos desenvolvendo na infância, chegamos na adolescência, a gente chama de filtro, que é onde filtra tudo, e você vai ali fazer um balanço, como se fosse um balanço da vida e levando para a fase adulta. Então, quando você cresce e você não tem esse repertório e você não teve essa capacidade de interpretar o outro, e somos nós que vamos ensinando, isso machuca, isso aqui não pode, isso aqui é assim que acontece. Então, é um ensino para a vida inteira. Os pais, e aí se você não aprendeu em casa, você vai aprender aonde? No trabalho. Aquele teu chefe, se ele tiver paciência, ou ele te demite, ou ele vai falar, não, eu vou investir em você, eu vou te ensinar. Porque o cérebro, ele tem essa capacidade, por conta da neuroplasticidade, nós temos capacidade, ninguém está perdido. Existe essa possibilidade da gente aprender. É mais difícil? É. Depende do outro? Depende. E isso que me chama a atenção nas redes sociais, porque a gente está ouvindo falar muito de solidão.
nas redes sociais, né? Por quê? Porque a gente chama de cérebro social. O que é o cérebro social? Nós nascemos para pertencer e para se conectar. O cérebro, quando a gente nasce, algumas áreas ainda não estão desenvolvidas, mas a área do pertencimento ela já nasce e ela precisa se conectar. A gente chama de Default Mode Network. É uma área que ela tem a necessidade de interagir com o outro, de pensar no outro e de você conviver com o outro, mas é um conviver físico. E as redes sociais, às vezes, ela nos inibe disso. Então, quando você permite que a criança tenha o uso das redes sociais, nós conversávamos aqui, os nossos filhos em casa, nós sentamos, conversamos com eles, celular só após os 16 anos. E cumprimos. Fomos criticados socialmente, mas eu, como técnica, eu sei os danos para o cérebro, né? Então, você tem essa possibilidade desde a infância, só que isso requer investimento. Então, precisa hoje, se você não teve essa oportunidade, você precisa do investimento do seu líder no trabalho, no ambiente da igreja, na escola. Os professores, às vezes, exercem esse papel de algo que eles não receberam na infância. Mas é possível, né, para todos. E é importante enfatizar também para pais de que o professor, o chefe, o líder, o mercado, eles têm opção de não fazer. Exatamente. Você não tem. Então, quem tem que protagonizar esse desenvolvimento são os pais. São os pais. Assumir. Amores, nós vamos bem rapidinho para o intervalo, mas cheio de amor para te dar na volta ainda aqui com a gente, tá bom? Fica aqui no seu Entre Família. Até já. Amados, neste mês de agosto, os Anjos da Esperança estão assumindo uma nova missão. Sabe qual é? Levar esperança para quem sofre em silêncio. Com a sua ajuda, nós vamos manter um programa que em breve entrará no ar sobre mente e espiritualidade com a doutora Rosana Alves, além de ampliar distribuição das nossas revistas sobre saúde mental. Faça sua doação pela chave Pix anjos@novotempo.com ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp 12 98176 6630. Saiba mais. Para cuidar da mente que Deus nos deu, devemos primeiro entender como o cérebro funciona. E é isso que vamos te explicar de um jeito fácil, como você nunca viu antes. Neste mês, a sua doação especial vai nos ajudar a manter um programa semanal que em breve entrará no ar com a doutora Rosana Alves, uma neurocientista cristã e referência no cuidado da mente. Doe agora mesmo através da nossa chave Pix, anjos@novotempo.com. Sou anjo, sou novo tempo. Que privilégio ter a doutora Rosana Alves com a gente aqui na sua telinha da Novo Tempo. E a sua doação pode e vai fazer a diferença nesse mês de agosto. Participe com os Anjos da Esperança na missão de levar conteúdo cristão, gratuito, acolhedor, sobre mente e espiritualidade para milhares de brasileiros. Doe agora mesmo, vou repetir a nossa chave Pix, anjos@novotempo.com, ou fale com a gente pelo nosso WhatsApp 98176 6630. Vamos de interações chegando para cá? Você que contou a sua experiência no nosso WhatsApp. Patrícia Sá, de Nova Friburgo, que mandou assim: creio que é de extrema importância saber sim se comunicar por mensagem. E com relação ao WhatsApp, tem um receio muito grande com o tal do corretor de palavras. Uma vez no grupo da minha família, mandei mensagem para minha tia que chama Onilde e saiu online. Foi uma farra. Mas o pior foi o pastor da igreja, que ao tentar escrever Santa Ceia, saiu Satânica Ceia. E ele não viu. Eu que o avisei no privado. Traumático esse tal de corretor, requer muito cuidado. Mas sabe o que eu vejo? A pressa. As redes sociais, ela estimula. A gente vive num mundo que o tempo inteiro você tem que ser muito rápido em tudo, né? E aí quando você olha, por que não leu essa mensagem antes? A gente precisa se policiar. A cultura do diálogo, ela é treinada. A gente é um treinamento, porque você treina um filho, né? Então, se você não aprendeu, teve esse cuidado, você vai ter que aprender, vai ter que ser treinado. Mas esse caso aqui é aquilo que se aplica. Quem nunca? Quem nunca não observou? Não, eu não tenho coragem de contar. Quem nunca? Eu não tenho. É isso que você falou aqui, né? De alguém que subtraiu uma letra do seu nome, muitas vezes sem perceber. Meu e Deus, publicou. Que vergonha. Sabe o que uma vez eu vou complicar a vida de quem fez isso com você.
Aquele corretor, querido, que está me ouvindo, não é um corretor. Aquilo ali é um robô que lê o seu padrão de escrita e repete as palavras que você mais usa. Olha ali, no caso, ou seja, o corretor do meu celular não é igual ao seu, que não é. Porque ele lê o seu padrão e mais. E ele coloca uma comunicação e o corretor também está fazendo escolhas, porque não é um corretor. No caso, quem te mandou aquela um mensagem robô. pode ser um proctologista. Provavelmente. Muito provavelmente. E o pior é que o rapaz postou no... A gente tava conversando ali pelo... que ele tinha vontade de ser locutor também e tal. Falou, nossa, cara, me dá umas dicas. Daí passei várias dicas para ele, locução e tal. Aí ele colocou no Facebook dele, publicou uma foto ali, conversei agora com meu amigo, né? Colocou o primeiro nome ali, Júnior, né? E aí acrescentou Júnior e tal. Cara, muito legal, peguei várias dicas. Aí, quando eu olhei, ele falou, cara, ó, coloquei... Na hora que eu olhei, eu falei, ô amigão, só faltou uma letra lá. Ele ainda publicou lá. Aí ele, me perdoa, cara, tal. Eu falei, não, tá tudo certo. Tudo certo, mas apaga aí. Isso é importante, né? Não escrever só binal. É binal, eu prefiro binal. Embora. Mais um, Maria Amélia, de Blumenau, Maria, Santa sempre Catarina. com a gente aí, hein? Já falei sim, a pessoa entendeu o oposto, mas percebi que tem a ver com a criação da pessoa, com o nível de conhecimento às vezes. Muitas vezes a interpretação é mais sobre a pessoa do que sobre nós. A Darlene tinha falado disso agora, né? Às vezes é uma má vontade também, né? Uma indisposição de você pensar no... E há algo importante, né, Elisângela, que tinha dito, porque essa educação comunicacional, e aí a gente tem um grande desafio, porque não dá para você começar uma educação comunicacional dentro das redes sociais. Você tem que começar fora. E aí, depois de fora, você tem que se adaptar para outra dentro. Mas são duas regras comunicacionais que não são necessariamente as mesmas. Então, criança que aprende a conversar com o WhatsApp não sabe conversar fora. Mesmo porque perde-se, eu acho que aquela formalidade, algumas situações elas exigem formalidade. Você vai falar com a autoridade, e aí, cara, não sei o que tal, você está acostumado nas redes sociais falar de um jeito, e quando você vai falar com a autoridade, com alguém, sei lá, com um pastor, com alguém da igreja, enfim, acaba levando aquela linguagem que acaba colocando a leitura por terra, do ambiente, né? Interpretação de texto. Exatamente. Quem é a pessoa? Como eu vou, né, me referir a ela? E isso é educativo, a gente precisa, até para vocês, né, que já são adultos e enfrentaram essa dificuldade, a leitura ajuda muito. Exato. Porque a leitura estimula o cérebro. Então você vai ter o conhecimento, quando você ouve o outro, o seu cérebro é estimulado, você sai da bolha, né, onde você vive, eu só quero, é só minha opinião, até a gente comentou, se é para errar, erra pela misericórdia. Então, quando você vai interpreta pela misericórdia, né? Não seja ferro e fogo, né? Pergunta de novo, né? Uma técnica da comunicação é perguntar o que você quis dizer, é isso mesmo, foi isso que eu entendi, com compaixão, com a famosa empatia, não é, minha gente? Até o que você quis dizer, às vezes pode vir de um jeito diferente. Deixa eu entender. Você sabe as palavras? Eu lembro quando eu estudava, fazia psicologia. Um jovem chegou e ele disse assim, aí eu falei, por que você está aqui? Aí ele disse, porque ele era displicente. O que você quer dizer com displicente? Ele falou assim, porque eu vivo muito com os amigos, saio demais. Aí ele fui entender que ele tinha um conceito de displicência diferente. Então, a gente precisa ter esse... Entender o que o outro... De onde o outro vem, né? Qual o ambiente que ele vem. Muito amor e boa vontade. Muito obrigada por seu amor e boa vontade de fazer o programa com a gente, viu? Até um próximo. E esse assunto vai ter meio que uma continuidade no Vida e Saúde de hoje. Aleixo. Tem algumas palavras que elas não são só palavras, elas são conceitos que explicam muitas coisas. E tem algumas que a gente sabe que é até que alguém peça para explicar, tipo o tempo. Todo mundo sabe que é tempo. Até você falar, explica o tempo, defina. Aí a gente já não sabe mais o que é tempo. Amor também parece com isso. Amor é uma palavra que ninguém sabe explicar, ou poucas pessoas conseguem explicar, e há poucas pessoas que não sabem o que é. Amor é assim, ele existe, e você nunca vai confundi-lo, porque é uma linguagem universal. O livro de Gênesis, logo depois do dilúvio, na narrativa do dilúvio, ele conta uma história de uma comunicação distorcida, uma confusão comunicacional, que interessantemente foi Deus que provocou. Ele cria um processo de não permitir que o mal se comunique
adequadamente. E ali acontece algo muito interessante, porque o projeto de Babel é um projeto essencialmente orgulhoso. Era um monumento ao ego, dizendo: façamos uma cidade, uma torre cujo topo toque o céu e tornemos célebre o nosso nome. E é assim, a Bíblia expondo a realidade, desmascarando o que é a linguagem profunda do que estava escrito ali. Ela explicou para a gente, numa linguagem inconfundível, qual era a linguagem que está sendo usada, que era o egoístês. Assim, e quando o egoístês fala, todo mundo explica, ninguém entende. Você pode explicar um projeto egoísta, explicar de uma forma egoísta, todo mundo explica, ninguém entende. Quando a gente olha para um outro ponto, há um momento espetacular, onde um grupo de pessoas, seguidores de Jesus, os 12, que começaram assim, falando no egoístês, mas o amor os toca. E agora, quando eles se formam mesmo um, eles estão orando, e há um fenômeno chamado Pentecostes. E ali há um reverso de Babel, porque agora eles vão falar numa linguagem de amor. E todo mundo entende no seu próprio coração, porque o amor é assim, ninguém explica. E todo mundo entende. Quando nós falamos com amor, você pode errar em algumas ou outras palavras, mas as pessoas sabem qual é a sua intenção. E é nisso que se configura uma frase maravilhosa dessa comunicação. O amor é o vínculo da perfeição. Ali Jesus, como ovelha muda, foi levado ao matadouro e todo mundo que estava diante dele entendeu qual era a mensagem que ele estava pregando. Perfeito. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado você de casa aí também por estar com a gente em mais um Entre Família. Amanhã a gente vai falar sobre comida e tradição, aquela comidinha que acolhe, sabe? Baião Aquele de doce? alimento gostoso. Bolinho de chuva? Só o cheirinho. Oh, delícia, hein? Que gostosura. Bolo de milho? Tchau. Bolo de banana? Até amanhã.